Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Renato. Tá tudo bem? Bom dia. Bem, Tá sem obrigado. áudio? Olá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos iniciando a gravação também, tá? Vamos iniciar essa reunião do Confrota. Vou, de início, passando aqui para a Johnny para ela fazer a chamada. Bom dia a todos. Vou começar então a fazer a chamada, tá? Se alguém não tiver sido mencionado, eu peço que ao final, por favor, me diga, tá? Pela Secretaria de Governo, nosso secretário. Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, CETRAN, é a Débora ou a Adriana? Débora, presente. Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Renato ou Ana Maria? Ana, presente. Renato, presente também. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, Marcos Monteiro ou Marcos Augusto? Secretaria da Fazenda, Luiz Felipe ou Bruno? Secretaria Municipal de Relações Internacionais, Júlia Sante de Brito. Carlos Fernandes, presente. Senhor Carlos Eduardo Batista Fernandes. Isso. Eu não estou ouvindo vocês, viu? Mas eu estou vendo o Carlos, mas o som não Presente. está saindo. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Eu estou achando que é daqui. Isso aí. O microfone de vocês está muito baixo. Está aberto. Sim. Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Deixa eu ver aqui também o sistema. Um minutinho só. Ok, vamos lá. Apareceu o Simão aqui. Pela SP Trans, Simão ou Pedro? Simão e Pedro presente. CT, Priscila ou Cristina? Priscila, presente. Bom dia. Bom dia, Priscila. Pela SP Regula, João Manuel ou Mauro Haddad? Pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, Fernando ou Noemi? Pela EMTU, Marcos ou Alexandra? Presente, Alexandra. Bom dia, obrigada. Bom dia. Bom dia, Marcos, presente também. Bom dia, Marcos, obrigada. Débora de Coito, você está presente? A Débora está aqui, ó. Já está presente aqui. Débora de Freitas. E o Fernando Iromiti. Pede para ele dizer, secretário, de onde ele é. Fernando Iromiti, da onde você é mesmo? Pela Artesp, Cláudio Castelo ou Elcio? Elcio Chacon, presente, Artesp. Bom dia, Elcio, obrigada. Bom dia. Pela USP. Só um instantinho, por favor, gente. Ok. Pela USP, Paulo Santos de Almeida, Denise Espinosa, Maria de Fátima ou Tércio Ambrise? Universidade de São Paulo? Unesp, Rogério Rodrigues, José Alexandre Perenotto, Mauro Matias ou Edson Piroli? Rogério de Oliveira Rodrigues, presente. Obrigada, Rogério. Só que eu estou escutando muito mal vocês. O som está muito baixo. Eu vou resolver aqui. Espera um minutinho aqui. A gente precisa Mas eu vou cobrar. fazer pelo Teams instalado, não pelo Chrome, porque é muito ruim o sistema.
Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Só um minutinho. O áudio tá bom do YouTube? Eu estou ouvindo muito bem. Está ouvindo bem? Eu também. Então é algum problema local, então, gente. Obrigado. Porque também o pessoal do YouTube também disse que está ouvindo bem. Então vamos nessa. Pela cima, Oswaldo Lucon, Ricardo Cantarani. Cantarani, tá aí. Perdão, Cantarani, perdão. Bom dia, Ricardo Cantarani presente. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Ricardo. CETESB, Carlos Lacava, Marcelo Balles. Carlos Lacava presente. Bom dia. Bom dia. Marcelo Balles presente também. Pelo ICCT, Carmen Araújo ou Ana Beatriz? Pelo transporte coletivo de passageiros do sistema estrutural, senhor Francisco Cristóvão ou Carlos de Souza? Francisco Cristóvão e Carlos Alberto presentes. Obrigada. Pelo consórcio de concessionários de passageiros na cidade de São Paulo, subsistema local, Williams ou Robertson? Bom dia a todos, o Williams presente. Bom dia. Obrigada. Pela Andurb, Davi Teganho ou Túlio Rossetti? Pelo Sindicato de Transportes Escolares, Wesley Florencio ou Carlos Eduardo Monese? Pela Transfretur, Sindicato de Transporte de Passageiros, Jorge Miguel ou Kelly Moretti? Bom dia, Jorge Miguel presente. Obrigada, Jorge. Bom dia. Pela Fiesp, senhor Renato ou senhor Gabo? Fiesp? Renato, o seu microfone está fechado. O Renato, eu vi aqui, tá aí. Renato Simenauer, pela Fiesp e pelo Sintpeças. Ótimo. Pela Fábia, Gustavo Bonini e Marcos Saltini. Bom dia, Marcos Saltini presente. Bom dia, Gustavo Bonini presente. Pelo Instituto de Engenharia, Flamínio Fishman ou Marcos Augusto Fonte Alba? Bom dia, Flamínio Fishman presente. Bom dia, obrigada. Pela NTP, senhor Olímpio ou Eduardo Alcântara? Bom dia, Olímpio presente. Bom dia, obrigada, senhor Olímpio. Pela Fetrabens, Ariovaldo de Almeida ou Bernabé Rodrigues? Pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Edilson Reis. Bom dia, Edilson Reis presente. Bom dia, obrigada. Bom dia, Glei Rosa presente. Obrigada, bom dia. Está te ouvindo? Está te ouvindo? Pela VPE, Adalberto Malucci ou Ieda de Oliveira? Ele está te ouvindo, só não está respondendo aí. Ieda Maria presente. Bom dia, Ieda, obrigada. Alberto está aí também. Tá aí? Adalberto também da BVE presente. Bom dia a todos. Obrigada. Pela NAMA, Mário Mantovani ou Luiz Marcelo Pinto? Pela ABMAC, senhor Reinaldo ou senhor Odirley? Bom dia, Reinaldo presente. Obrigada, senhor Reinaldo, bom dia. Pela OAB, doutora Tatiana Tucunduva ou doutor André de Castro dos Santos?
Pelo Secovi, Hamilton de França Leite ou Eduardo de la Mana? Pelo CREA, Leonardo Cavalheiro ou Gomes Nogueira? Pelo CAL, Roberta Consentino ou Eduardo Pizarro? Olá, bom dia a todos, bom dia, secretário. Roberta Cronca, pelo CAL. Bom dia, obrigada. Ai, consegui. Há mais alguém que eu não tenha chamado? Carmen Araújo, a gente estava com dificuldade em entrar com outro link, tá bom? Eu e a Bia, Ana Beatriz, do CCT. Obrigada, viu, Carmen? Bom dia. Também Augusto José Pereira Filho, pelo CREA São Paulo. Eu também tive dificuldade para entrar. O importante é que entrou. Qual o nome? Vamos lá, Augusto. Perdão, qual o nome, Augusto? Do pé, Augusto do pé. Augusto José Pereira Filho. Bom dia a todos, boa reunião e muito obrigado pela oportunidade de participar desse seleto grupo aqui de profissionais. Obrigada, Augusto. Bom dia. Há mais alguém? Leonardo Senegatti, entrou também aí? Da onde? Voltei. Leonardo Seregatti, CREA, São Paulo. Ah, tá certo. Não tá aí. Tá ótimo. Vamos lá. Senegatti. O C. Vou verificar o quórum. Temos quórum, secretário. Temos quórum, vamos começar. Eu vou sentar mais próximo de vocês. Mudei um pouco aqui o sistema, porque fica mais fácil para a gente conversar, né? Ficava olhando para cima o tempo todo, é complicado. Bom, nós vamos fazer uma inversão da pauta a pedido do João Irineu Medeiros, que é o diretor de segurança veicular e conformidade regulatória da Fiat Chrysler Automóveis. Ele vai fazer uma apresentação sobre descarbonização e mobilidade sustentável. Em seguida, a gente analisa o ofício da SP Trans e aí faz a apresentação do Olímpio. Ok? Vamos fazer assim? Então, por favor, seja muito bem-vindo, João Irineu Medeiros. A palavra está com você. Se você quiser subir também a apresentação, por favor. Ok, muito obrigado. Eu inicialmente gostaria, em nome da Stellantis, agradecer a oportunidade de a gente estar participando aqui desse momento, né? A gente vai falar sobre um tema importante, que é a descarbonização e os desafios da indústria automotiva para os próximos anos. Eu vou compartilhar a tela, por favor, me digam se a tela está visível aí. Ok. E se o som também está bom, por favor. Ótimo. Então, a Stellantis é uma empresa que é resultado da fusão de duas companhias, a Fiat Chrysler Automóveis, representando as marcas Fiat e Jeep aqui na América Latina, e da PSA, da Peugeot Citroën. Então, a fusão desses dois grupos gerou a quarta maior empresa do mundo do setor automotivo, com 300 mil funcionários, presente em 30 países, com 14 marcas de destaque. E aí, para poder falar das 14 marcas de destaque, é importante a gente definir o perímetro, né, dessa nossa apresentação. Nós nos ocupamos de veículos de passeio. Então, nós vamos falar aqui de veículos leves, veículos leves de passeio, comerciais leves, esse é o nosso perímetro de atuação. E aqui na América Latina, a gente está presente com 5 plantas automotivas, são 1,3 milhões de veículos, 1,3 milhão de veículos como capacidade instalada, são 27 mil empregados. A gente tem 4 centros de engenharia,
espalhados aqui na América Latina, com 2.000 engenheiros trabalhando no projeto e desenvolvimento de veículos. A gente hoje tem capacidade de fazer desenvolvimentos do zero e desenvolver um veículo completamente no Brasil. E a gente tem vários exemplos, eu vou mostrar mais à frente. As marcas que a gente tem no mundo são as marcas que estão representadas na tela, né? Fiat, Ram, Chrysler, Dodge, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, DS, Abarth, Citroën, Peugeot e Jeep. Aqui na América Latina, a gente comercializa as marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, Abarth, Opel e DS. Essa é a gama de produtos que a gente tem. Como eu disse no início, são veículos leves, veículos de passageiro e comerciais leves. Então, a gente tem uma gama bastante extensa, que vai desde os veículos de entrada, do segmento A, até os veículos premium, e também na linha de comerciais. Então, a gente produz aqui Jeep. O Jeep é produzido na região Nordeste, em Pernambuco, no estado de Pernambuco, na cidade de Goiânia. A gente tem a fábrica da Fiat em Betim. A gente tem a fábrica da Peugeot e Citroën no Rio de Janeiro e em Palomar, na Argentina. Os lançamentos mais recentes são o Citroën C3 e o Fiat Fastback. A gente tem também uma linha de produtos que não são produzidos aqui no país, mas é uma linha de veículos elétricos, eletrificados, com algum nível de eletrificação, principalmente aqui nesse caso, no slide, representados os veículos de eletrificação de alta voltagem. Então, são veículos híbridos, como o Compass 4xi. Depois tem os veículos 100% elétricos, né? O 208, 2008, e alguns comerciais, o Escudo, o Jumpy e o Expert. Depois a gente tem híbridos 3008, DS elétrico e o Fiat 500 completamente elétrico. O desafio nosso na América Latina e principalmente no Brasil é uma liderança da mobilidade sustentável e acessível, né? Evidentemente, a indústria automotiva passa por um momento de desafios, né, que a gente nunca enfrentou antes, dessa magnitude e nesse curto espaço de tempo. A gente tem 5 drivers que a gente evidenciou aqui na tela. Eficiência energética e descarbonização é o primeiro, que está mais à esquerda. Depois a gente tem segurança veicular, a gente tem a emissão de gases nocivos, manufatura avançada, logística integrada, as tecnologias de veículo autônomo que já estão presentes em vários modelos aqui no país, a conectividade. O veículo hoje está conectado na nuvem. Ele hoje, assim como o celular, e estando conectado na nuvem, ele oferece uma série de opções e de serviços a bordo do veículo, né? Ele está preparado para ser integrado numa cidade inteligente. E, evidentemente, a segurança cibernética passa a ser um ponto muito importante, né? Já visto que o carro hoje, o acelerador eletrônico, o sistema de freio eletrônico, o sistema de estabilidade do carro eletrônico, o sistema de direção eletrônico. Então, tudo isso passa a estar disponível na nuvem. Então, a segurança cibernética passa a ser um ponto importante, relevante no desenvolvimento automóvel. E evidentemente, essa quantidade de massa de dados, né, trafegando numa velocidade muito grande, a infraestrutura 5G vai passar a ser muito importante para integrar todo esse processo. Então, dentro desse panorama assim, de várias tecnologias, de várias transformações pelas quais está passando a indústria automotiva, a gente selecionou hoje um tema, que é a eficiência energética e descarbonização, para a gente poder conversar e ir um pouco mais a fundo sobre a nossa visão dentro da América Latina, como a gente está enxergando, principalmente no Brasil, os desafios que a gente tem pela frente, né? É importante a gente dizer o seguinte: a gente tem uma engenharia e um parque fabril instalado no país, ou seja, capaz de desenvolver do zero, da folha em branco, do papel em branco, um automóvel, até o momento de liberação final e comercialização, né? E a gente, evidentemente, nessa nossa trajetória de definir a nossa visão para os próximos anos, a gente quer manter esse processo de desenvolvimento da engenharia local, processo de desenvolvimento do parque fabril local, para que a gente possa continuar gerando riqueza no país. A descarbonização, a gente tem algo especial, né? Além do processo de eletrificação que precisa acontecer dentro da cadeia produtiva e do produto automóvel,
A gente tem também que valorizar um asset importante, né, que é o combustível renovável, que vem sendo usado no país já há alguns anos, há muitos anos, né, e passou por uma série de evoluções do ponto de vista de tecnologia do automóvel. Hoje a gente tem a tecnologia Flex presente em praticamente 75% da nossa frota circulante, e isso dá para a gente um potencial de descarbonização muito importante. Então, usar esse ciclo renovável do etanol como um dos processos, né, de descarbonização dentro da nossa cadeia. O Brasil, esse chart é um chart que mostra o porquê que a gente precisa ter esse olhar atento no processo de descarbonização no Brasil, né? O Brasil tem uma matriz energética diferenciada, ou seja, o processo de geração de CO2 no Brasil ele tem um perfil diferente de outras regiões, como China, Estados Unidos, a Comunidade Europeia e Índia, ou seja, existe a geração de energia produz bastante CO2 nas outras regiões. A nossa matriz energética ela tem um percentual de renovável considerável, e nesse percentual de renovável considerável, o etanol tem um papel importante. O Brasil assume o compromisso na COP26 de reduzir 50% das emissões em 2030 e zerar as emissões em 2050. Esse é um processo importante e seguramente nossa matriz energética vai ter um papel importantíssimo nesse processo. A Stellantis, assim como o Brasil, ela assumiu a responsabilidade global e o compromisso também de reduzir 50% das emissões de todo o seu processo, de toda a sua cadeia em 2030 e zerar, fazer um net zero em 2038. E através desse processo, a combinação de veículos eletrificados, 100% eletrificados, com a matriz energética local aqui no Brasil vai ser fundamental para que esse processo aconteça. Do lado direito do gráfico, a gente está observando aqui que 45% da nossa redução ela resulta de ações em produtos, ou seja, de evolução tecnológica do produto. Eletrificação é um ponto muito importante, a combinação do etanol, como eu disse antes, a gente vai ver isso no próximo slide. Mas tem uma segunda parte igualmente importante, que corresponde a 55% das nossas ações, que são ações de manufatura, da cadeia de fornecimento, da logística e da infraestrutura. A gente sabe que o automóvel de passeio tem aproximadamente 3.500 componentes. A maioria desses componentes, como os carros nossos, tem um nível de localização de 90%. Então, a maior parte desses 3.500 componentes vem da nossa cadeia de fornecimento. Uma base importante dessa cadeia está no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Evidentemente, a gente precisa trabalhar com essa cadeia de fornecimento, porque esse 50% de redução em 2030, ele é feito durante todo o ciclo de vida do produto. Então, desde o momento em que a gente começa a retirar material da natureza, processar esse material para a confecção da matéria-prima e depois para a confecção dos componentes e depois o transporte dos componentes, toda a cadeia logística para trazer os componentes para as fábricas e produzir o automóvel. Depois a gente produz o automóvel, a gente precisa distribuir esse automóvel para os concessionários e dos concessionários para os clientes e até o final, que é o descarte do automóvel. Ou seja, todo esse ciclo nós precisamos reduzir 50% em 2030. Então, é um desafio enorme e aqui a gente precisa contar com todos, né? O público e o privado trabalhando juntos para a gente chegar nesse objetivo de 50%. Eu vou falar agora mais especificamente da porção que é o 45% em ações de produto, né? E como a gente enxerga a evolução tecnológica de uma maneira simplificada através de um único chart, a redução de CO2 que está no eixo vertical ao longo do tempo, que está no eixo horizontal, ela passa por um processo de evolução. As duas primeiras etapas nós já passamos por ela e concluímos a segunda etapa, que é a motor etanol de alta eficiência com injeção direta, turbo. A gente colocou em produção o ano passado. A gente agora começa uma caminhada importante, combinando a eletrificação com combustível renovável etanol. Disponível no país, que eu disse no início, é um asset importante. Então, a gente começa através de um processo de industrialização das tecnologias híbridas aqui no país, com o mild hybrid e full hybrid, combinados com o motor de alta eficiência que nós colocamos em produção ano passado, passa por um processo de localização de veículo elétrico e, no futuro,
a gente considera as cerejas no bolo, né, sobre o bolo, a utilização da tecnologia de célula de combustível utilizando o etanol. Então, ou seja, a evolução tecnológica passa pela utilização de uma matriz energética renovável, utilizando o etanol, tudo aquilo que a engenharia brasileira colocou à disposição do mercado, e hoje é fonte de muita apreciação do mundo inteiro, né, de tudo aquilo que nós fizemos aqui para ter o etanol como uma fonte energética de mobilidade, e passa pela industrialização da eletrificação aqui no país, a utilização de veículo elétrico e célula de combustível. Essa é a forma como a gente enxerga de uma maneira bastante simplificada, mas tem bastante conteúdo por trás dessa informação. Obviamente, a apreciação pelo etanol e o benefício que ele traz equivalente a um veículo etanol. Esse chart ele mostra o processo de fabricação de 3 fontes energéticas, né? A gasolina, o biocombustível, no caso aqui o exemplo o etanol, e aqui a eletricidade. A gente avalia a quantidade de emissão de CO2, está bastante qualitativo o gráfico, mas ele é bastante significativo como resultado comparativo. A produção do combustível e a geração de CO2 para tanto. O uso do combustível, hoje as regulamentações europeias, americanas e chinesas consideram apenas o que sai pelo escapamento do carro, né, as emissões pelo escapamento, e quando a gente considera as emissões totais, é que a gente obtém a vantagem do etanol, né? Ou seja, o etanol é aproximadamente 70% renovável em relação à gasolina, considerando o efeito aí do poço à roda. É bastante comparável ao nível de emissões de um veículo 100% elétrico. Então, os dois têm um papel muito importante no processo de descarbonização, cada um com seu papel, cada um com a sua tecnologia e disponibilidade de tecnologia, e eu acho que o mercado, de acordo com as suas aplicações, vai encaixar bem cada um dos dois, e a combinação do etanol com a eletrificação, eu acho que vai ser um ponto muito positivo no caso do nosso mercado. Aqui a gente tem vários exemplos de como essa evolução do nível de eletrificação até chegar no 100% elétrico vai se desenvolver. Então, o híbrido leve, que é um carro que tem motores elétricos que ajudam o motor de combustão elétrico, são motores de potência mais baixa, baterias menores, com capacidades menores, com uma capacidade de redução de CO2 de 7 a 20%, que é um valor 20% já significativo. O híbrido já de média voltagem, com uma capacidade de redução de CO2 de 20 a 30%. Baterias pequenas, que eu acho que é muito importante também, em função de dar affordability, né, acesso e de compra a um produto mais barato, né, eletrificado, mas mais barato, com motores intermediários aqui, com potências intermediárias, os motores elétricos. Depois, solução plug-in e a solução BEV, né, que é uma solução mais cara, mas que tem sua aplicação também em função do total cost ownership do produto, né? Então, essa é uma visão que a gente tem de transição de um motor de combustão interno para uma visão até uma eletrificação total. Muito bem, essa é a parte de produto. A parte de processo, a gente está trabalhando fortemente em toda a nossa cadeia de manufatura, são as nossas plantas, a nossa cadeia de fornecimento, que são os nossos fornecedores, são 600 fornecedores de primeiro nível, diretos, espalhados pelo Brasil inteiro. Então, tem fornecedores no Nordeste, nós temos a maior parte da cadeia está no estado de São Paulo, alguns fornecedores em Minas Gerais, mas essa cadeia completa precisa ser trabalhada para a gente poder atingir o objetivo do menos 50. Não bastam as ações de produto, a gente precisa também fazer esse segundo gap que está aqui, que são as ações de processo, que correspondem a 55%. Então, atuar na manufatura interna da empresa, na cadeia de fornecimento, fornecedores, na logística e na infraestrutura. Através disso, nós temos um grupo nosso, que é o Projeto Carbono Neutro, e esse grupo atua desde o momento em que a gente desenvolve o produto, na rota tecnológica, definição dos materiais, redução do número de protótipos, o roadmap nosso de eletrificação combinado com etanol, as tecnologias mild hybrid, plug-in BEV que nós estamos desenvolvendo, a nossa cadeia de fornecimento, de fornecedores, otimização das rotas, energia limpa nos processos de fabricação da matéria-prima e dos componentes, a nossa manufatura interna, né, a utilização de energia limpa, hidrogênio verde, etc. Atuação na rede,
de novo, energia limpa na rede, as práticas sustentáveis, a aplicação do 4R, né? Ou seja, remanufatura, reuso das peças, reciclagem das peças e a aplicação de uma economia circular, né? Isso aqui vai ser muito importante. O outro componente, o outro pilar importante desse processo é o usuário, é a orientação e a reeducação do usuário, trabalhando em conjunto com o usuário, de um carro mais conectado e orientando esse usuário para utilizar combustível renovável. Então, esse a última etapa do processo é o fim de vida do ciclo. Nós estamos falando aqui de reciclagem, economia circular, de ter preparado o carro para reciclagem, para ser eficiente, para gerar riqueza ao mesmo tempo de proteger o meio ambiente, a gente está gerando riqueza e gerando essa economia. Então, ou seja, os 6 pilares estão desenhados, a gente iniciou o trabalho no ano de 22 com a nossa cadeia de fornecimento, as nossas plantas já estão trabalhando já há bastante tempo nesse processo. Então, ou seja, esse aqui é o nosso último slide, e eu agradeço a oportunidade, a gente está aberto a algum tipo de pergunta ou dúvida, se necessário. E a gente está à disposição para, em algum outro momento, caso a gente não tenha tempo hoje, para poder tirar dúvidas, esclarecer dúvidas e trocar ideias. É um desafio enorme, eu vou tirar a apresentação, secretário, desafio enorme, onde o Brasil talvez tenha um perfil diferenciado de matriz energética, que vai nos permitir de fazer essa sustentabilidade de maneira mais acessível e mais rápida, né? Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. Queria agradecer ao João Igneu Medeiros. É muito importante a gente ver essa apresentação para a gente constatar que o setor automotivo, principalmente dos veículos, né, está cumprindo a sua parte, né? E isso a gente pode observar por uma empresa do tamanho da Fiat Chrysler Automóveis hoje. A FCA é um gigante com muita participação dentro do território nacional na sua força de produção, como muito bem disse o Dr. João Igneu, né? E com lançamentos aí fantásticos, né, que foram apresentados. Eu queria agradecer nessa oportunidade essa belíssima apresentação, inclusive com todos os aspectos relacionados à circularidade da economia da qual tratamos, né? Olímpio, por favor. Parabéns pela apresentação. A pergunta é a seguinte: o senhor coloca o veículo a célula de combustível a etanol lá no final, né, como uma meta final aí dentro da sua visão, né, de como vai evoluir a tecnologia automotiva aí para os veículos leves, né? Eu queria saber por que o veículo, a célula de combustível a etanol tá sendo colocado isoladamente lá como meta final, ao invés do elétrico a bateria. E também gostaria de saber se a célula a etanol está sendo desenvolvida por vocês e quais são os seus parceiros e qual é o estágio de desenvolvimento dessa célula etanol. Bom, a célula de etanol não sei se todo mundo tem familiaridade com o tema, né? Então, só uma breve contextualização. O carro a célula de combustível existe e já está sendo comercializado, faz parte do nosso portfólio na Europa. Só que para ele funcionar, ele precisa de hidrogênio. O hidrogênio tem algumas dificuldades do ponto de vista de capilaridade, disponibilidade, armazenamento, distribuição. Talvez o primeiro desafio, né, do carro a célula de combustível usando hidrogênio puro. A opção que está sendo desenvolvida é uma opção relativamente antiga, né? Ela talvez, pelo menos o primeiro que eu tenha visto, célula de combustível a etanol, no início dos anos 2000, um veículo que foi apresentado no Salão do Automóvel ainda no IMB, mas na época o apelo para descarbonização não existia como hoje, né? Então o desenvolvimento não evoluiu. Mas eu diria o seguinte: a célula de combustível, a gente coloca ela no final, porque não existe hoje uma
acoplamento industrializável e pronto para a gente começar uma comercialização imediatamente. Ou seja, o processo não está validado, essa integração entre o processo de reforma do etanol para gerar o hidrogênio a bordo do carro ou fora do carro, ele não está 100% validado. Entendeu, senhor Olímpio? Então, ou seja, o que acontece? O processo de reforma do etanol, ele gera o hidrogênio. Ou seja, através do radical hidroxila, eu consigo separar o hidrogênio através de energia. E esse processo é um processo dominado pela indústria química, mas não dominado pela indústria automotiva. Nós estamos trazendo algo da indústria química para a indústria automotiva e fazendo essas duas coisas se conversarem. Mas isso precisa ser industrializável, precisa ser algo que a gente consiga com segurança colocar no mercado e garantir que em quaisquer condições de funcionamento, esse negócio vai produzir resultado. Então, a ideia é fantástica, já tem protótipo circulando, processos de avaliação dessa reforma química, eu acho que vão trazer resultado positivo para o país, e a gente precisa investir, porque eu acho que nenhuma outra região do planeta, eu acho que vai, talvez, usufruir tanto do resultado desse projeto que o Brasil. Tá? Então, ele está colocado no extremo direito, simplesmente porque não está 100% validado. Olha, não, tá bem, tá bem. Aí vai ter um microfone aberto aí, né? Acho que um anti-alérgico vai tomar... A gente consegue fechar o microfone? Não sei, eu não vi. Porque eles pediram para ele trazer tudo, né? Aí eu fui para casa e falei para ele avisar quando ele acabasse lá. Eu vou silenciar. Reunião, né? Pronto. Agora, depois, quem for falar, por favor, desligue aí. João Irineu, o que você está colocando, que eu acho que, tirando a número do Olímpio, é fantástico. Quer dizer, que o grande segredo vai ser etanol, reformador, célula. Né? Esse sistema embarcado é o grande segredo, né? E isso vai reduzir e muito essa demanda na bateria, né? Precisa ligar o microfone. A gente sempre vai precisar da bateria para manter um certo nível de energia disponível para os motores do veículo, os motores elétricos, né? Mas é uma bateria menor, então isso reduz o custo. Mas, por outro lado, você tem um reformador. O reformador pode ser a bordo do veículo ou pode ser no posto de gasolina. Então, são questões também que a gente precisa discutir e definir para ver qual seria a melhor solução para o país. Não existe uma fórmula pronta hoje. Muito obrigado. Isso daí mostra o nível de disrupção que estamos hoje passando e a necessidade de estarmos muito atentos a esse processo de evolução, né, João Irineu? Carlos Ibsen Viana, por favor. Bom dia. Bom, parabéns pela apresentação e sobretudo, pela diretriz que tem sido dada pela empresa para tentar reduzir aí a questão das emissões, sobretudo de gás de efeito estufa. Eu tenho uma dúvida bastante objetiva com relação ao slide que traz o roadmap tecnológico da empresa, porque os veículos a bateria eles acabam sendo a quarta etapa, né, dentro desse processo evolutivo aí de descarbonização. Os dois primeiros são, além da melhoria do motor, tem a questão que foi colocada no motor etanol de alta eficiência e híbrido com motor etanol de alta eficiência. A minha pergunta é no seguinte sentido: esse motor a etanol ele vai ser um motor flex ou não? Porque um dos grandes gargalos que a gente tem hoje para atendimento às políticas de descarbonização é que as tecnologias que usam os combustíveis elas permitem também o uso dos combustíveis fósseis. Então, não é essa palavra flex na sua apresentação. Eu queria saber se esses motores a etanol vão ser exclusivamente a etanol? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Carlos. A sequência que a gente tem na rota tecnológica, ela não necessariamente vai respeitar essa ordem. Essa ordem é uma ordem que a gente coloca... Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem 8 modelos já eletrificados em comercialização no país. Essa sequência é uma sequência muito de industrialização no país. Tá? Então, ou seja, veículo elétrico já está disponível. A gente já comercializa veículo elétrico.
mas o objetivo, no final, é gerar riqueza no país. Então, o objetivo é fazer veículos elétricos no país, assim como fazer a tecnologia híbrida no país. Então, a primeira etapa, a gente começa pelo processo da tecnologia híbrida. Híbrida de entrada, híbrida intermediária e depois a eletrificação. Então, para responder sua primeira parte da pergunta. Depois, com relação ao motor etanol, hoje a gente tem um market share de etanol, segundo os dados que a gente recebe da EPE, acho que são dados de agosto, o market share é em torno de 30% volume vendido de etanol versus volume de gasolina. Obviamente, para fazer um motor 100% etanol, a gente precisa ter a garantia de fornecimento do etanol, para evitar situações que a gente viveu no passado, né, de não disponibilidade. Então, eu acho que aqui é um trabalho em conjunto, né, a nossa produção, né, que é fortemente concentrada no estado de São Paulo, ela cresceu bastante e ela amadureceu bastante, ou seja, os investimentos aí na área de produção de etanol são elevados. A gente basta ver a evolução da cana-de-açúcar, da produtividade. Então, a gente acredita que um trabalho em conjunto, né, governo, produtores de etanol, indústria automotiva, vão trazer realmente uma opção para a gente no futuro, a gente acredita nisso, de poder fazer um motor etanol de novo, né, 100% etanol, que é um motor que a gente mostrou ali, que do ponto de vista de descarbonização, ele é bastante competitivo, né? Ele pode apresentar bastante soluções para a gente do ponto de vista de descarbonização e, ao mesmo tempo, de capilaridade, né? Porque o etanol hoje está disponível em todos os postos de gasolina espalhados pelo país inteiro. Então, uma opção interessante, sim, com um motor de alta eficiência, para a gente poder buscar no futuro, mas a gente precisa garantir a disponibilidade do etanol. Obrigado, Joineu. Obrigado, Lacava. Adalberto Maluf, por favor. Olá a todos. Primeiro, Irineu, parabéns pela apresentação, né? Muito legal ver toda essa dinâmica de futuro. Hoje, no Brasil, a gente já tem produção de veículos elétricos pesados, né? Tanto caminhões quanto ônibus. A gente tem pelo menos uns 5, 6 fabricantes já que investiram, tem fábricas, começam a produzir. Mas quando a gente vai para os veículos leves, a gente vê que ainda foram poucas as montadoras que realmente conseguiram avançar. A gente teve alguns ganhos importantes e os primeiros projetos de híbridos flex saindo do papel. Todos nós somos muito entusiastas dos híbridos flex, que o etanol é um biocombustível limpo, renovável, importante para o Brasil. Mas, como você mesmo comentou, Irineu, nos deixa um pouco preocupados saber que a gente subsidia o híbrido flex, estimula o híbrido flex e 70% das pessoas acabam pondo gasolina, né? Então, talvez a gente não esteja conseguindo atingir ali, né, assim como o Lacava comentou, talvez os nossos objetivos principais. Mas, como associação que representa também a indústria local, a gente, obviamente, se preocupa muito da inserção das fábricas brasileiras nas cadeias produtivas globais. Não só pelo fato do Brasil ter todos os minérios estratégicos dessa revolução, ter uma matriz elétrica limpa, né, o que poderia, inclusive, deixar a fabricação dos nossos veículos aqui com uma pegada de carbono muito menor, mas para adensar essa cadeia produtiva e poder se inserir, hoje o mundo, que eu lembro, tem algo como 140 milhões de veículos de capacidade de produção, mas vai vender 80. Então, metade das fábricas do mundo devem fechar nos próximos anos. Como você vê a viabilidade no curto e médio prazo de realmente termos produção de veículos leves, híbridos plug-in, né, que já tem uma dinâmica de produção, são plataformas diferentes, ainda embora usem o motor a combustão, em especial usando o etanol, quem sabe até o etanol dedicado, né, para a gente poder ter uma efetividade maior desse subsídio, desses incentivos, e da produção de veículos elétricos puros a bateria no Brasil. Qual a sua visão? Muito obrigado pela pergunta, Adalberto. A gente acompanha muitas discussões e em alguns momentos a gente vê um certo embate entre etanol e veículo elétrico. Na realidade, a gente enxerga de uma outra forma. Eu acho que são todas tecnologias que vão se complementar ao longo do tempo. A gente enxerga, por exemplo, no caso do carro 100% elétrico,
aplicações onde o Total Cost Ownership vão se tornar muito favoráveis à medida em que o preço da bateria vem caindo ao longo dos anos. Então, a gente acredita que a viabilidade de produção de um carro, não diria 100% com nível de localização 100% ou 90% no Brasil, mas ele vai acontecer num curto espaço de tempo. Ou seja, nesse horizonte nosso até 2030, nós vamos ter fabricação de veículos elétricos no país, 100% elétricos. Tá? Eu não diria fabricação da bateria, porque depende muito do custo da bateria, o investimento de produção da bateria é elevado, mas eu acredito que pelo Total Cost Ownership, a gente viu que na nossa gama de produtos, a gente tem alguns produtos que são de área comercial, né? E já são 100% elétricos. A gente tem pelo menos 3 modelos da área comercial que a gente está vendendo e está tendo a oportunidade de fazer o assessment desses produtos aqui na região. Então, quando a gente olha altas quilometragens rodadas, o custo a tarifa da energia elétrica, o custo da manutenção mais baixo, ou seja, o veículo elétrico ele tem algumas características que o fazem muito diferente do veículo a combustão e, portanto, essas oportunidades a gente acredita que vão aparecer nesse arco temporal até 2030. Obrigado, João Igneu. Obrigado. Tem a última questão aqui, é a Coordenadoria de Petróleo, Gás e Mineração. Eu não sei quem é. Pode se identificar, por favor? Obrigado. Claro, secretário, bom dia. Ricardo Cantarani, aqui da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Agora sim. Desculpa, Cantarani. Imagina. Eu loguei aqui com outro usuário, então peço desculpas. Muito obrigado, João Igneu, pela riquíssima apresentação. Eu fiquei com 2 dúvidas principais aqui. Uma primeira, quando você coloca o roadmap do setor e mostra aquela curva de decaimento 2030 e com 50% de redução de emissões e 2038 como roadmap da Stellantis. Isso, se eu entendi bem, em 2038 é que vocês esperam que toda a produção hoje dos veículos já seja com esse target, já seja com emissão zero? Essa é a primeira questão. E a segunda é, vocês têm planos ou projetos estratégicos de também incluir, porque eu vi que todos os veículos que o grupo hoje produz são leves, ou um SUV ali hoje no máximo. Tem uma previsão de incluir pesados também nessas rotas? Obrigado. Obrigado, secretário. Eu vou começar pela última, que é mais fácil. Não tem previsão de inclusão de veículos pesados. Nosso perímetro de atuação são veículos leves e comerciais leves. Segundo, aquele gráfico que mostra a redução de 50% em 2030 e uma redução de net zero em 2038 é do ciclo de vida completo do produto. A gente precisa se responsabilizar, e a gente é responsável desde o momento em que a gente começa a tirar material da natureza para a fabricação da matéria-prima, fabricação dos componentes, que são 3.500 componentes para fazer um carro. Traz para a fábrica, monta o carro, distribui o carro, vai para a concessionária, ele vai para o cliente usa o carro e gera CO2. E depois a gente faz o descarte do carro, todo esse ciclo de vida está contido naquele processo. Tá? Ele gera, às vezes, duplicidade, porque uma empresa que tem que reduzir CO2 também, que tem seus objetivos de reduzir CO2, e é uma empresa de logística, ela também contabiliza o CO2 emitido pelo carro. Mas essa duplicidade vai acontecer até que alguém defina uma regra comum, né, de contabilização. Então, ou seja, a resposta sim. Ali é contabilizado todo o life cycle assessment do produto. Muito obrigado, João Igneu. Queria agradecer essa oportunidade que você nos deu aí de conhecer o sistema, né, da maneira como está sendo hoje implantado no Brasil e apontando aí pelas novas tecnologias, né? Convido você... Secretário, opa! Nós temos uma grande oportunidade no país. Nossa matriz energética renovável nos oferece a oportunidade de produzir mais e de forma mais ambientalmente, digamos, correta, mais competitiva em relação a outras grandes regiões do planeta. Então, a gente precisa realmente aprofundar nessa discussão do Carbon Net Zero, para que a gente possa continuar oferecendo oportunidades aqui no país, né, de investimento e de geração de riqueza na competição em relação ao que vai acontecer lá fora. Como eu mostrei no primeiro gráfico, onde tem as barras de geração de CO2 para produzir energia,
as outras regiões do planeta essa produção ela é bastante suja, e a gente tem já uma matriz energética bastante renovável. Acho que a gente tem uma grande oportunidade aí no futuro. Obrigado. Aliás, como disse o general Etchegoyen na palestra de ontem conosco, né, aqui no Centro de Estudos Jurídicos da Prefeitura, a postura eurocentrista, né, de se desconectar das matrizes variadas que nós aqui no Brasil possuímos, né, não resistiu a uma semana de banho frio. Né? Então, é hora de nós voltarmos nossas atenções ao que possuímos aqui. Né? Muito obrigado. Viu? Vamos passar agora ao outro ponto da pauta, que eu acredito que seja um ponto bastante sensível, né? Que é a questão relacionada ao ofício da SP Trans, que proíbe a aquisição na frota de ônibus de veículos movidos a diesel. Né? O ofício é datado de 14 de outubro e estabeleceu uma data de início, de start, de 17 de outubro. Eu passaria a palavra ao Simão Álvares ou ao Pedro, né, para poderem aqui falar a respeito do ofício e dos seus objetivos, inicialmente, para o Confrota. Por favor, Simão. Bom dia a todos e a todas. Bom, secretário, esse é um tema que ele realmente está em pauta aí há alguns dias, né? O nosso prefeito, inclusive, deu algumas entrevistas, né? O senhor também, a respeito do tema. Então, é de conhecimento, acredito que de todos. Essa medida ela foi adotada por determinação do próprio prefeito, por parte da SP Trans. Então, o meio e o protocolo hoje de comunicação entre a SP Trans e as nossas empresas operadoras por meio de carta e outros meios, né? Então, já é um protocolo de comunicação. Essa carta ela foi emitida a pedidos, né, por determinação, como já foi dito, mas ela não aconteceu da noite para o dia. Na realidade, isso já é um tema que, se a gente analisar claramente, está sendo discutido desde a promulgação da Lei de Mudança do Clima, 2019. Depois, com a aprovação da 16.802, esse assunto foi inserido em todos os nossos contratos de concessão, com regras estabelecidas para o cumprimento. Esse assunto vem sendo discutido, né, exaustivamente com todos os nossos contratados, mas, enfaticamente, este ano, após o descongelamento da portaria, que havia congelado uma série de obrigações contratuais, dentre elas as obrigações de cumprimento, né, dos limites de redução de emissões definidos em contratos, limites anuais, né, onde nós estabelecemos que deveria ter sequência as propostas, né, não sei se todos lembram, mas o contrato ele estabelecia que os operadores que ganhassem a concorrência aqui na cidade de São Paulo, eles teriam 6 meses para apresentar seus cronogramas de substituição da frota diesel por alternativas que atendessem aos limites de redução de emissões definidos tanto na lei quanto no contrato. E 12 meses a partir da assinatura do contrato para cumpri-los. Exatamente no período dos 12 meses, nós tivemos os problemas da pandemia. Em função disso, essa portaria foi publicada, congelando uma série de obrigações. Esse descongelamento, se assim eu posso dizer, ocorreu no final do ano passado, e aí retomando as obrigações, dentre elas a do cumprimento desse cronograma. E esse assunto, né, ele já, como eu disse, está sendo discutido ao longo desse período todo. E dentro dessas discussões, há as obrigações, né, a serem cumpridas. E o entendimento da administração do próprio prefeito é que as coisas não estavam caminhando a contento e entendeu-se que, nesse momento, havia necessidade de adotar essa medida, para que a gente tente fazer o cumprimento aí do que está estabelecido na lei e no contrato. Além do que, existe uma meta do próprio prefeito, né? Porque existe uma separação aí das questões. Nós temos as metas que são redução de emissões e há uma meta, que é a meta 50 da prefeitura, de
de termos aqui no sistema da cidade de São Paulo pelo menos 20% da frota de ônibus circulante de tração elétrica, que acaba se somando aí, né, se inserindo no contexto dos objetivos aí da lei. Então, só frisando, esse foi o motivo principal. Em que estágio nós estamos? Nós estamos aguardando uma posição dos nossos contratados em relação à quantidade de veículos diesel que foram comprados. O que foi solicitado é que apresentem, né, as compras efetivamente realizadas, né, e as quantidades, para que aí sim a administração decida o caminho em relação à frota diesel já adquirida. Mas o cumprimento aos objetivos da lei é o foco principal dessa medida, né? Da lei e dos contratos. Em resumo, é isso. Obrigado, Simão. Não por isso. Deixa eu colocar meu posicionamento. Eu fui surpreendido também pelo ofício, mas eu já sabia que alguma atitude deveria ser adotada pelo prefeito. Qual é o processo disso desde 2021 para cá? Tanto o prefeito quanto eu, que fui o primeiro secretário nomeado por ele, né, já assumimos a prefeitura com determinações já postadas, entre elas, não só as postas conforme a lei, como também o plano de metas, né, até 2024. Dentro do plano de metas, nós temos duas metas. Uma da descarbonização, a outra que estabelece numericamente, em termos proporcionais, a eletrificação da frota de ônibus. Me corrija, Simão, né? Isso está bem colocado. Exatamente. Bom, como resolver isso? De início, houve muita pressão em cima da SP Trans, em cima da prefeitura, por conta do trabalho, né, de se buscar uma saída fazendo uso dos produtos externos ao Brasil, principalmente os chineses. Que fizemos esse período? Por 4 vezes nós conseguimos, dentro do Confrota, né, e a partir de um relacionamento muito firme e um diálogo muito bom com a chefia do Executivo, né, segurar, né, as possibilidades que se abriram para que se fizesse a busca de uma solução de se atingir as metas, fazendo um uso de material absolutamente importado, né, e com prejuízo para a indústria nacional. Neste período, e aí nós podemos observar isso com todas as reuniões que efetuamos dentro do Confrota nos últimos meses, nós ganhamos tempo, né, de maneira a permitir que a indústria nacional, né, reagisse para possibilitar fazer as entregas no âmbito da cidade de São Paulo. Postas essas premissas, o prefeito de São Paulo, né, fez uma determinação à engenharia, à nossa agência de engenharia de transportes, que é a titular, né, da fiscalização da concessão. E ela, por um ofício, estabeleceu essa determinação. Simples assim, esse foi o mecanismo, né? Obviamente, né, eu queria deixar claro aqui que a gente poderia ter sabido disso e silabizado disso dentro do Confrota. No entanto, nós temos que entender que essa determinação provida do Executivo, ela também é carregada de uma certa inteligência e uma articulação efetuada na chefia do Executivo com a articulação da chefia do Legislativo paulistano, né? Assim que a portaria foi baixada, eu tomei uma iniciativa de reunir alguns representantes da indústria com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, né, o vereador Milton Leite, para conversar a respeito, e ele foi muito enfático, foi muito objetivo, muito claro, ele tem um conhecimento técnico dessa questão, e nos expôs claramente em que termos esse ofício deve ser administrado. O Simão já adiantou.
esse ofício ele não é um taxativo. Ele, obviamente, tem que ter um procedimento de implementação. E aí está claro que há de se respeitar os compromissos já estabelecidos com a indústria com referência à entrega de ônibus a diesel. O outro ponto, ele não esgota apenas aos veículos elétricos. Ele abre espaço para que o leque de opções, né, por outros tipos de tecnologias, sejam postos à disposição da frota concessionária. Não é isso, Simão? Exatamente, secretário. Foi por isso que eu citei a questão dos dois momentos aí. O nosso foco, o objetivo principal é a redução das emissões. Quais as tecnologias, os combustíveis que serão utilizados, nós não entramos no mérito, mesmo porque assim, é salutar que nós tenhamos mais do que uma alternativa que atenda a esses requisitos. A outra questão importante é que isso não esgota de maneira alguma as obrigações do nosso comitê, que estão estabelecidas na reunião passada, na medida em que decidimos formar uma comissão especial aqui dentro para tratar dos critérios de implementação dessa descarbonização da frota na cidade de São Paulo. Aliás, a minha proposta de encaminhamento deste processo aqui dentro é nós estabelecermos de vez esse grupo de trabalho, né, para poder estabelecer um melhor diálogo até mesmo com a nossa agência de engenharia de transporte. Ok? Posto isso, vamos abrir agora espaço para os nossos conselheiros. Carmen Araújo já está inscrita. Por favor, Carmen. Como membro do Confrota, nós fomos fazer uma análise do que significaria essa medida e se ela tem folga ou não. Eu gostaria, secretário, de colocar 2 slides sobre onde estamos em termos de emissão hoje e com a projeção de substituição da frota no tempo definido no contrato, que é no 10º ano o ônibus sai, aonde chegaríamos. Eu vou pedir para a Bia colocar o slide. Bia é o primeiro que ela me ajuda nisso. Vocês estão vendo? Então, o que nós fizemos foi aonde estamos hoje nas emissões. Esse gráfico, ele mostra por poluente e por segmento, distribuidor articulado por sistema. E na esquerda, deixa eu explicar direito. O primeiro gráfico é carbono, o segundo material particulado e o terceiro NOx. São os 3 poluentes que a lei determina. E a linha cor-de-rosa é onde estamos, não, é a meta. As barrinhas onde estamos. A linha azul, que está no meio da barra marrom, qual é a meta da lei de 2028. Então, ele dá uma noção de estamos acima ou abaixo da meta atual, da meta estabelecida no contrato, que é anualizada, e onde teríamos que chegar com a lei. Aí não tem muita discussão, porque não é um contrato que a gente adita e revê e tal. Então, nós estamos ainda com folga nos 2 poluentes, e estamos no carbono um pouco no limite. É interessante nós percebermos que esse atendimento do carbono, do CO2, principalmente, ele foi consequência de uma redução por conta da pandemia. Então, ainda não estamos no sistema normal e tal, e temos uma pressão por aumentar o carbono se não for feito nada. Posto isso, nós fizemos uma análise, Bia, próximo, por favor, do que seriam as emissões, considerando só a troca normal da frota, considerando também a disponibilidade dos veículos zero emissões. Então, nós fizemos uma análise, não com veículo de menos carbono, mas com veículo zero carbono, para verificar o que aconteceria. Aí pode ser qualquer uma das alternativas que, infelizmente, nós não temos hoje comercialmente disponíveis ou sendo colocadas. O que nós temos para 2028, se nós colocarmos só na frota os veículos zero emissões, nós, com sorte, atingimos a meta da lei. Então, assim, essa medida, se não entrasse, nós não conseguiríamos atingir a lei.
Os outros poluentes, Bia, por favor, só para nós vermos, nós temos alguma dificuldade, porque nós tivemos uma entrada de veículos diesel, tivemos substituição de Euro 3 por Euro 5, mas a lei, quando ela foi promulgada, ela previa uma introdução antes do que nós vamos ter agora em 23 de Euro 6. Então, não houve essa redução de poluentes locais, e nós temos alguma questão aí para ser equacionada, mesmo com veículos zero emissões, porque entraram vários Euro 5, de emitir novas. Então, isso reforça que essa medida do prefeito, ela era extremamente necessária. Qual seria a alternativa? Nós retirarmos veículos da frota com menos de 10 anos para cumprimento da lei. E isso tem um custo. Então, isso encarece mais o sistema. Então, eu só queria mostrar que a gente tem feito essas análises para identificar essas formas, né? Qual é o melhor mecanismo que está sendo posto. E uma outra questão, a gente tem falado muito de alternativas, o que está posto agora tem que ser colocado. Se houver outra, um hidrogênio, o que for, ela vai entrando ao longo do tempo como alternativa a zero emissões. Mas nós não podemos esperar uma alternativa que não temos no momento para resolver a questão da lei. Não temos mais tempo, nós estamos no 4º ano da lei. Então, é isso que eu queria dizer. Ok, Carmen. Lei e fatos são coisas importantes, né? Existe o que nós chamamos de exegese, né? São as circunstâncias às quais a lei se põe, as circunstâncias, né? E, obviamente, nós precisamos estabelecer uma nova hermenêutica, né? A norma precisa também se adequar à realidade. Em meio à lei e ao fato, nós tivemos aí um período enorme de conflito mundial, né? Decorrente não só da pandemia, como da crise econômica. Então, não é possível que a gente queira também adaptar a realidade ao papel, mas está sendo feito. Muito bem. Olímpio Álvares, por favor. É justamente sobre isso que eu queria perguntar, secretário. Esses 2 anos que nós tivemos de paralisação e de suspensão, inclusive, das atividades do Confrota, da portaria que congelou tudo, etc. Durante essa época, eu me lembro de várias vezes ter conversado com diversos colegas, isso aí não foi estabelecido formalmente, mas eu me lembro da gente ter conversado com colegas da prefeitura sobre o que ia acontecer com o cronograma do contrato, por exemplo, e o que ia acontecer com as metas da lei em função dessa parada que houve no mundo, né, durante 2 anos. E aí, por diversas vezes, né, eu ouvi diversas pessoas diferentes dizendo que esse assunto estava em pauta dentro da prefeitura, dentro de um grupo de trabalho que estavam revisando os cronogramas, né? Então, é justamente isso, né? O tempo passou, a gente voltou à atividade e a gente não viu essa revisão ser materializada formalmente no Diário Oficial, etc., né? Então, a gente queria saber por que isso não foi feito e se vai ser feito ou não, porque, inclusive, essa questão dos poluentes locais que a Carmen colocou, ela poderia ser, eventualmente, manejada, né, numa eventual revisão desses cronogramas, né? Então, é isso que eu queria saber. Outra coisa é o seguinte, me parece, e isso eu ouvi do próprio pessoal que trabalha na área do gás, né? Eu nunca escondi de ninguém que eu sou a favor de diversificação tecnológica e diversificação energética, né? Isso é uma questão de princípio, né? Eu não tenho uma... Veja o que acontece hoje na Europa, né? Veja o que acontece hoje na Europa. Isso, no Green Deal da Europa, inclusive, a minha inspiração é essa, né? Então, eu sinto um pouco que existe preconceito por parte da prefeitura em relação a outras tecnologias, principalmente a do gás, que está madura, pronta,
e tem uma performance, tem potencial de ter uma performance financeira excelente, né, competitiva com o diesel, sem precisar de subsídio, nada disso, né? Então, essa é uma questão, porque quando eu vejo uma circular dessa, e quando eu vejo os artigos publicados em cima dessa circular, me dá a impressão que a prefeitura está fechando questão em cima do elétrico. Eu não tenho nada contra o elétrico, muito pelo contrário. Eu estou torcendo para a indústria brasileira desenvolver o mais rapidamente possível para poder atender demandas, etc., mas eu sinto falta um pouco, né, de uma certa parcimônia, né, por parte da prefeitura em relação à neutralidade que está expressa na lei e no próprio cronograma, né, no contrato com as empresas, ninguém fala nada em comprar elétrico, né? Fala em comprar veículo de baixa emissão para atender o cronograma e atender a meta da lei. Então, são essas as questões, duas questões. A terceira, desculpa amolar vocês com tantas perguntas, a terceira questão é a engenharia econômica do elétrico, né? Essa engenharia econômica, ela precisa de ferramentas, né, financeiras que estejam disponíveis, né, para que os operadores não precisem pagar um custo inicial de um ônibus de mais de 3 vezes do ônibus a diesel, né? Então, eu queria saber se já existe essa ferramenta, essa engenharia econômica, ou se existe alguém já trabalhando em cima disso para colocar à disposição dos operadores. Desculpa o alongamento. Simão, você quer falar sobre isso? Posso? Vamos lá, rapidamente. O Olímpio tem toda a razão em relação à questão dos cronogramas. Em razão da pandemia, a queda de demanda acentuada do nosso sistema, né? Está sendo necessário nós fazermos uma reanálise, né, de todo o conjunto de regras definidas no contrato em relação à quantidade de veículos, tipologias e assim sucessivamente. E é óbvio que isso impacta diretamente no nosso cronograma de redução de emissões. Se eu aumentar a frota, eu tenho que rever. Se eu diminuir a frota, eu tenho que rever. Se eu mudar a tipologia de veículo quantitativamente no sistema, e o nosso pessoal, a equipe de planejamento da SP Trans, né, está definindo, né, está praticamente concluída a definição aí da tipologia e da frota de referência, se vai ser mantido ou não em relação ao contrato original, e com base nessa questão e no atraso ao cumprimento do cronograma anual do nosso contrato, sempre com foco nas duas etapas da lei 2020 e hoje 2038, é que nós estamos retrabalhando o cronograma. Então, em breve, nós estaremos oficializando esse cronograma através dos meios contratuais. Então, provavelmente, nós vamos ter aí um aditivo de contrato, passando, né, um novo cronograma para os nossos concessionários, que devem ser cumpridos, já considerando todos esses fatos, porque nós temos aí uma quantidade de veículos que ficou represada, né, não foi inserida com tecnologias limpas, né, e que a gente precisa tirar essa diferença. Então, esse cronograma ele vai corrigir em termos de percentuais de redução de emissões ano a ano, né, a partir de 2023 em diante, até o final do contrato, os novos percentuais que cada operador do sistema, e já respondendo a segunda pergunta do Olímpio, a colocação do Olímpio, né, vai ter que recalcular suas emissões em relação à frota que hoje ele opera e apresentar as tecnologias, né, que ele entende que são as pertinentes para atingir esses objetivos. E, assim, desculpe, Olímpio, mas a prefeitura em momento nenhum, e eu digo pela São Paulo Transporte, tem tendência à tecnologia A, B ou C, é por isso que nós definimos aí os limites de redução e fomos transparentes ao extremo em deixar claro nos contratos que quem deve apresentar as tecnologias, né, para atender os objetivos são os operadores. A gente, em momento algum, engessou esse processo, né?
e nem tendenciamos a nada. E eu compartilho com a Carmen. Hoje é o que o mercado está ofertando. Nós até nos perguntamos aqui dentro, por que o óbvio não acontece, né? Todo mundo diz que tem isso, tem aquilo, a gente tem rodado aí, pesquisado com várias instituições que nos apoiam, fomos fazer visita a países que dizem que estão avançados e tal, e a gente vê que mundialmente a tendência está indo para o caminho que até o nosso colega anterior apresentou aí, né? Que são veículos de tração elétrica, independente da fonte, se vai ser através de processamento, de reforma de determinada alternativa para gerar energia, mas essa é a tendência. Hoje, se você pegar o cronograma apresentado por todos os nossos concessionários, foi maciça a proposta dos operadores para ônibus elétricos. Não partiu do poder público, partiu do operador. Foi a proposta dele que ele enxerga, dentro do tempo de contrato, da vida estabelecida máxima para as tecnologias que operam aqui no sistema, né? Portanto, assim, até para tentar ser mais objetivo, teve que se considerar todos os aspectos e os requisitos ambientais exigidos, o atendimento às questões operacionais, o atendimento à disponibilidade e escala comercial, que o secretário agora há pouco colocou muito bem, né? Eu não sei se felizmente, mas esse atraso acabou possibilitando o surgimento de mais empresas no mercado ofertando a tecnologia que atenda a esses requisitos, né? E a questão da viabilidade econômica, que é o que você falou, esse é o exercício que a gente mais faz aqui dentro. Por quê? Nossa conclusão, daquelas alternativas que atendem parcialmente aos objetivos da lei, ou aquelas que atendem totalmente, todas, inclusive o gás, como você citou, ele custa mais do que o diesel. E a nossa planilha toda de remuneração hoje está pautada no diesel. Com todos esses aumentos que ocorreram no diesel, a gente percebe que assim, a reação do mercado foi igual para todos. Só que desde a origem, e a gente não trata, né, e você é testemunha disso, que se acompanha com a gente há muitos anos, né, dessa questão hoje, mas a gente trata há anos de buscar alternativas, né, limpas para o sistema de transporte da cidade. Até hoje nós não encontramos nada que fosse pelo menos igual em termos de custo. Quando eu falo custo, é custo total de operação. Aí envolve todos os custos fixos e variáveis. A gente tem tecnologias que apresentam vantagens de um lado e desvantagem de outro, né? Então, isso já é notório. Então, assim, tem que se colocar na balança todos esses elementos para definir essa tecnologia. E ninguém melhor do que o próprio empresário, porque o negócio dele, ele visa lucro também. Ele tem que ver se o que ele vai fazer vai atender os objetivos dele, além de todas as obrigações legais. E assim, foi maciça a apresentação para veículos de tração elétrica. Agora, nessa nova revisão, vamos colocar novamente a condição de que eles reapresentem as propostas de tecnologia. Se surgir fato novo, ótimo, desde que atenda a todos os objetivos e nós tenhamos condições de arcar financeiramente com isso. Quando eu falo nós, é o sistema como um todo, por que não? Então, esse é um fato. Agora, quanto à questão de buscar meios de viabilizar, sim, a administração vem discutindo também exaustivamente, não só aqui dentro da Secretaria de Transporte, da SP-Trans, mas a Secretaria de Fazenda, a Prefeitura como um todo está engajada num processo aí, discutindo com diversos agentes financeiros no mercado, BNDES e outros modelos para tentar viabilizar a inserção de tecnologias limpas aqui na cidade. Então, esse é um assunto que está em discussão, sim. Desculpe me estender na resposta, mas eu acho que eu procurei responder a tudo que foi colocado. Obrigado, Simão. Acho que aí você esgotou também. Acho que você já colocou todo o quadro, né? Ricardo Cantarelli, por favor. Obrigado, Simão, pela atualização. Respeito difícil. 3 questões muito rápidas aqui, secretário. A primeira é referente, o senhor mencionou um ponto importantíssimo com relação a... Eu não tenho clareza da vida útil dos ônibus hoje, mas assim, tenho certeza que as operadoras já adquiriram junto às fabricantes, às montadoras, alguns veículos que, enfim, que vão ser padronizados, estão sendo montados ali pelas empresas adequadas para entrar em circulação. E não vi no ofício nenhuma regra de transição. Quer dizer, como que vocês enxergam isso? Uma operadora que adquiriu ali um veículo,
ela vai poder colocar incluir esse veículo novo a diesel nas frotas circulantes, ou necessariamente vai ter que fazer alguma adaptação, algum investimento para que ele atenda as normas e a legislação hoje em vigor? Um segundo ponto é com relação concordo plenamente, acho que é absolutamente necessária a diversificação, até para mitigar riscos. Mas tem um ponto que vocês mencionaram, o secretário trouxe dos grupos de trabalho, eu não me recordo, eu tinha manifestado interesse até em participar, não recebi nenhum convite dos grupos. Com referência à questão relacionada à isenção de imposto de importação para a entrada de ônibus estrangeiros no Brasil, né? De veículos estrangeiros, para completar o atingimento das metas, né? Esse pedido não foi, está parado no governo federal, competência do governo federal, e, portanto, vamos aguardar ali a definição. O fato é que aquela carta de solicitação disso, feita pelos prefeitos, se manteve ainda com alguns prefeitos, o nosso incluído, mas outros também pularam fora da carta, como é o caso do Greca, lá em Curitiba, e outros prefeitos. Importante nós verificarmos o seguinte. Primeiro, eu estudei Enkfron na minha juventude, né? Então, existe uma coisa relacionada à democracia e grupos de pressão. Vamos usar esse termo, né? Os grupos de pressão existem na democracia, tá certo? Nós temos que lidar com eles, principalmente fazendo uso de duas fórmulas comportamentais, né? Cinismo e ceticismo, né? O outro ponto é a racionalidade na política pregada pelo meu mestre filósofo Karl Popper, né? Temos que ser racionais. Se nós vamos nos preocupar com subjetividades e interesses pessoais dentro da política, a gente não sai nunca da onde a gente está. Então, essas coisas existem, mas objetivamente o que nos interessou desde aquele momento, Cantarani, foi reenquadrar, capacitar a nossa economia nacional para enfrentar os grupos de pressão. Acredito que a gente esteja atingindo esse ponto e o Simão acho que concorda comigo nisso daí, né? Então, na medida do possível, a gente enfrenta, né, dentro do ceticismo, o cinismo alheio, tá certo? Estamos trabalhando direitinho. Excelente. Secretário, o último ponto aqui qual que é o prazo que vocês mencionaram, né, que pediram quantitativos para as operadoras? Qual que é o prazo que vocês pretendem que eles respondam, até para que vocês adequem o planejamento e da entrada dos novos veículos no sistema? É isso, muito obrigado. Obrigado, Cantarelli. Nós temos 2 pontos aí. O Simão vai responder, mas é importante que a gente veja o seguinte. Hoje nós formatamos um grupo de trabalho aqui para poder estabelecer na macropolítica como é que vamos fazer essa transição, tá certo? Isso pode, inclusive já conversei até com o vereador Milton Leite, né? Nós podemos, inclusive, influenciar alterações na lei, né? As normas existem para serem alteradas também, viu? Isso é muito importante, né? De acordo com as circunstâncias. E isso precisa se fazer dentro de bases técnicas. E as bases técnicas dependem do que este grupo técnico vai definir com a nossa agência técnica, que é o SP Trans, tá certo? Acho que o Simão pode completar esse posicionamento, né, Simão? Por favor. Perfeito. Bom dia, Cantarani, tudo bom? Na realidade, a sua colocação quanto ao prazo, na realidade, é o mais rápido possível. Já que eles efetuaram as compras, né, o que está solicitando exatamente a comprovação dessas compras efetuadas, para aí sim partirmos para os caminhos aí que o secretário acabou de comentar. Então, assim, não foi estabelecida a data, mas como o interesse, inclusive, é comum de ambas as partes, principalmente deles que já fizeram o investimento, né, se o fizeram de fato lá, apresentando essa comprovação o quanto antes para a nossa tomada de decisão. Mas, assim, sendo bem franco com você, até ontem ainda restavam pendentes algumas empresas se manifestarem, nem todas
Caiu, Simão? Eu achei que eu tinha caído. Não, caiu. Agora voltou, ok. Não, então, eu comentei que não foi definido um prazo, até aí acho que todos devem ter ouvido. Então, o prazo, na realidade, é o mais breve possível, né? Mas até o dia de ontem, nós ainda tínhamos algumas empresas que ainda não haviam se manifestado, algumas concessionárias. Então, nós ainda temos pendência de alguns operadores do sistema se manifestarem oficialmente sobre essa posição de veículos adquiridos. Me parece, me corrija aí, acho que é por volta de 800 veículos, né, que estavam na lista, não é isso, né? Eles haviam informado, secretário, algo em torno disso, mas nós ainda não temos nos documentos apresentados até agora esse quantitativo totalizado. Nós estamos aguardando exatamente essas poucas empresas que ainda não apresentaram para fazermos o fechamento, mas deve estar girando em torno disso. Obrigado, Simão. Adalberto Maluf, por favor. Aliás, você entendeu, Adalberto? Voltando à luta, né? Sim, estamos de volta aqui. Primeiro, parabenizar a Prefeitura e a SP Trans, né? No Brasil, a gente tem essa história das leis que pegam e as leis que não pegam. Então, acho que todas as ações, mesmo difíceis, né, que caminham que buscam a efetividade das leis, que as leis sejam cumpridas, contratos, acordos, caminhos, são sempre bem-vindas. E parabenizo o Instituto de Engenharia, tantas outras associações, assim como a BVE, que colocaram aí a sua opinião nessa última semana, reafirmando compromissos, né? Em especial no nosso caso da BVE, reafirmando o compromisso da capacidade de produção já instalada na indústria, só os nossos associados, a grande maioria produzindo aqui próximo da região de São Paulo, né? Já tem mais de 2.000 veículos de capacidade de produção, isso sem falar de outros fabricantes que nem são associados da BVE, como o próprio Marco Polo, que anunciou ontem já uma capacidade de produção de mais de 1.000 veículos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, né, que tem aí um notório conhecimento, uma capacidade de produção também muito boa em relação aos veículos. É muito importante para a gente essa previsibilidade, né, até para que a gente possa avançar a indústria na nacionalização de componentes, investir em ferramental, né, em tudo que precisa ser feito. Então, a minha pergunta, Simão, agora com essa manifestação, né, que dá um pouco mais de tranquilidade para os fabricantes para continuar investindo, ampliando a sua capacidade de produção, né, tomando decisões para investir em ferramental, em ampliação, existe alguma chance da Prefeitura e da SP Trans recuarem em relação ao cumprimento da lei após essa determinação, ou não? Nós, fabricantes, podemos estar tranquilos que isso é mais um dos gestos em prol do cumprimento da lei e que né, a gente pode continuar com os nossos planos de investimento aí, nacionalização, que provavelmente São Paulo vai fazer com que a lei seja cumprida. Bom, Alberto, eu entendo que não há possibilidade de recuo nessa questão, né? O que nós estamos fazendo nesse momento, como eu disse, é fazendo uma revisão só dos números para tirar o atraso, né? E o que você bem disse, que nos preocupava era a disponibilidade do mercado. E como você acabou de mencionar, no nosso leque de possibilidades aí de indústrias fornecedoras, ele vem crescendo. Isso nos dá tranquilidade de a gente atingir as quantidades mínimas que nós vamos precisar para a cidade de São Paulo, né? Vocês sabem que, historicamente, aqui na cidade, a gente renova, em média, de 1.200 a 1.500 ônibus por ano, né? Então, essa era uma preocupação nossa, ter as quantidades necessárias para atender os objetivos. E isso agora, você também é testemunha disso, que uma das medidas de governo foi consultar oficialmente as capacidades e as disponibilidades junto à indústria. Vocês responderam isso oficialmente para nós e até para dar base para nós tomarmos algumas decisões em relação ao cronograma que está sendo preparado. Então, assim, eu não vejo possibilidade nenhuma de recuo mesmo, porque é o que o nosso secretário disse. Existe uma lei, existem obrigações contratuais, nosso papel e obrigação é cumpri-los. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Simão. Passa agora a palavra ao Marco Saltini. Por favor, Marco.
Saltini? Eu não estou ouvindo. Ele está falando? Eu não vi aqui. Secretário, está me ouvindo agora? Estou ouvindo com eco. Secretário. Agora sim, pode falar, Muito Saltini. bem. Ah, eu estou com um problema aqui, porque eu estava conectado pelo computador do Bonini, não consigo levantar a mão, agora percebi que eu não consigo nem mesmo abrir o microfone. Então, eu acho que minha câmera também não está aberta, então agora acho que sim. Então, conectei pelo celular aqui, então agora acho que... Bom, primeiro, eu acho que... Vou começar de trás para frente, acho que até pelo ponto que o Adalberto colocou, eu acho que é indiscutível a questão da lei. Eu acho que a gente não está aqui para discutir a lei ou rever a lei. Eu acho que esse ponto, eu acho que não faz nenhum sentido a gente tratar sobre isso. A lei foi publicada, está em vigor e tem que ser cumprida. Eu acho que esse é um ponto pacífico, né? Mas confesso que a gente ficou bastante surpreendido com a medida que foi adotada, até porque no ambiente de um conselho gestor do cumprimento da lei, que é o Confrota, nós não tivemos nenhuma informação a respeito disso. O secretário comentou no início que se reuniu com... Eu não sei se vocês estão ainda me ouvindo. Estão ouvindo? Porque a minha aqui parece que... Agora tive uma queda na rede aqui, mas acho que voltou, né? Estamos então, a gente foi um pouco surpreendido com a medida, e tem alguns pontos que eu acho que são relevantes que a gente precisa considerar, né? Um deles tratado aqui já anteriormente, que eu acho que é bastante saudável, é a questão das não perder de vista as diversas outras tecnologias além do elétrico, qual a gente apoia. Tem fabricantes associados da Anfávia produzindo, fabricantes não associados à Anfávia produzindo no Brasil. Então, também não é uma questão de se discutir aqui se há espaço para o elétrico ou não. Há espaço, sim, deve haver, não é um problema. Mas as outras tecnologias, está claro que elas podem ser adotadas, até porque a lei ela prevê no tempo a redução das emissões. Então, a gente tem que utilizar essas tecnologias disponíveis. E duas coisas que eu acho que são importantes também, e aí, de uma certa maneira, eu acho que há algumas contradições aqui. Quando a gente fala que a prefeitura não tem preferência pelo elétrico, ela estabeleceu a meta para ter uma porcentagem mínima de elétrico, então, diferentemente do que a lei estabelece. Então, não há problema nenhum em dizer que a prefeitura tem preferência pelo elétrico. Ela pode dizer. Se ela tem preferência, nenhum problema. É só se trabalhar com isso. Mas eu acho que isso sim impõe alguma coisa diferente do que está na lei. Então, nessa conversa que tivemos, que o secretário franqueou com o vereador Milton Leite, eu até coloquei: imaginemos uma empresa que tem uma frota de 100 veículos e queira colocar 50 veículos elétricos na frota para cumprir a lei, mas tenha lá um veículo Euro 5 de 2012 e queira trocar por um Euro 6. Ele não pode, hoje ele está proibido. Apesar de que ele vai cumprir o cronograma, mas ele está proibido. Então, eu acho que essas medidas precisam ser, talvez, avaliadas com um pouco mais de calma, e aí eu acho que de uma forma também bastante saudável, a gente apoia a proposta do secretário da gente implementar, de fato, aquele grupo para a gente acompanhar de perto o que está acontecendo. E, finalmente, eu acho que também é relevante que a gente avalie e tenha presente que o Confrota precisa necessariamente estar ciente das coisas como elas estão acontecendo. Acho que essa é a função desse comitê, é fazer esse acompanhamento, entender as coisas que vão acontecer, talvez até com tempo para se debater aqui, para que não haja surpresa, não crie polêmicas como a gente está vendo hoje em função de uma medida. Como foi dito aqui também anteriormente, e eu não posso deixar de colocar, existem sim encomendas já de chassis de veículos diesel prontos em vias de encarroçamento, ou estão em processo de encarroçamento, que isso cria uma situação, mas como foi dito até pelo próprio Simão, está se avaliando como fazer para resolver esses problemas, né? Então, esse seria um problema adicional, mas me parece que isso está sendo equacionado. Então, eu acho que o ponto principal aqui é só, talvez, evitar que esse conselho
seja surpreendido com medidas assim, até porque a essência do Conselho é exatamente fazer o acompanhamento do bom andamento do cumprimento da lei. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. Então, a ressalva é mais nesse sentido. De novo, o apoio aí que a gente tenha um grupo mais focado para acompanhar. Obrigado. Obrigado, Saltini. Quero até acrescentar o seguinte, já por 4 vezes anteriores, nós conseguimos reposicionar o Conselho, né, e fazer retroagir as medidas que eventualmente visassem atropelá-lo, né? Eu não considero esse último agora um atropelo, né? Na verdade, aí é uma ação, uma vontade política exposta pela chefia do Executivo, né? Eu vou falar assim do ponto de vista político, ficamos até muito tranquilos, o Simão, eu e todos, porque, olha, não foi o Confrota que decidiu qualquer coisa de maneira abrupta e decisiva, foi o prefeito, né? Então, agora, né, como eu falei, secretário executivo cabe executar, né? O que dirá a agência, não é verdade, Simão? Então, agora, em cima disso, vamos trabalhar para estabelecer os critérios, né, dentro da racionalidade, que aí é a retomada que nos cabe enquanto comitê. Carmen Araújo, por favor. Então, só para complementar esse questionamento do Euro 6, do Saltini, o que acontece é que, se não entrar zero emissões a partir de agora, a lei não é cumprida sem a retirada acelerada dos veículos da frota. Então, assim, poderíamos ter entrado o Euro 6, sim, se o Euro 6 estivesse disponível um pouco antes. Agora, houve esse tempo todo, apesar de ter a portaria durante a pandemia, houve uma substituição por idade, né? A portaria permitia, e mais de 2.000 ônibus. Então, assim, a gente realmente podia ter sido o Euro 6, seria uma contribuição enorme, mas não foi, não estava disponível. Quando nós avaliamos esses números, nós não consideramos elétricos, mas sim zero emissões, qualquer alternativa a zero emissões. Então, acho que é um ponto de partida. E mais uma questão, a questão da meta do prefeito não seria uma tendência, seria uma meta considerando também a tecnologia que estava sendo posta naquele momento, uma meta de curto prazo, então é para 2024. Então, assim, não tenho esse viés, todo mundo acha que nós temos de elétricos, mas nós estamos focando zero emissões de fato. Interessante nessa resposta, Carmen, é que os dados todos foram postos, mas nenhum deles passou pelo comitê, né? Doravante, eu espero que eles venham para cá. Bom, vamos trabalhar com um posicionamento nosso agora de como é que nós vamos encaminhar isso. Simão, podemos fazer um grupo de trabalho? Devemos, né, secretário? Precisamos focar exatamente nessa frota da cidade agora, porque, assim, o tempo está passando, né? Ok, eu abro, então, o espaço agora, peço até que a Dione e o Manuel anotem, né? Quais são os membros que vão compor esse grupo de trabalho. Não dá para ser todo o comitê, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer um grupo que possa efetivamente apresentar uma proposta de transição, né, que seja analisada também no âmbito do titular do contrato de concessão, né, e que envolva aí, efetivamente uma forma de aplicação, né, das normas legais nossas, inclusive de descarbonização, né, dentro de medidas racionais. Eu, obviamente, convoco o Simão, né, e a SP Trans para o grupo, não tem nem o que falar, né, Simão? Ok? Então, o SP Trans está dentro. Quem mais se habilita? William do Subsistema Local. A BVE, Tário. Então, vamos lá. A BVE fica à disposição para participar. A BVE e CCB. Olímpio. Anfávia. Instituto de Engenharia. Instituto de Engenharia. E peguem mais um ou dois só. Quem mais? Fiesp não vai? Alguém da MTU? Não sei, porque tem uma questão de ônibus. Não sei, uma sugestão. Quem? Alguém da MTU, porque a obrigação não é só a SP Trans, né? Dos ônibus que transitam metropolitanos também. MTU está na reunião? Estamos aqui, o Marcos está aqui, a Alexandra também, nós podemos participar, sim. Então, pronto. MTU,
Ok, um minutinho só. Secretário, no chat tem uma colocação aqui do Instituto de Engenharia. Marcos Augusto. Um minutinho. Subsistema local se manifestou? Sim, William. Ok, William, subsistema local. Francisco, da SP Urbanos? Sim, SP Urbanos também, secretário. Então, pronto, fechamos o grupo, ok? Vamos lá agora. Instituto de Engenharia se manifestou agora, por favor. Não, o Instituto de Engenharia apenas deseja participar desse grupo de trabalho, secretário. Não, já está inscrito aqui, Flamínio. É que alguém que não foi você, acho que foi o outro nosso amigo que ia se manifestar agora. Não, Desculpa, secretário, eu sou o representante do Instituto de Engenharia. Bom. Do Confrota. Eu sou oficial. Talvez tenha havido alguma fala de um suplente, mas nesse momento o que vale é do primeiro representante. Renato Simenauer, por favor. A Fiesp tem um dos seus associados, que é a Anfávia, representando. Assim, a gente não tem que aumentar o time. Nós estamos junto com a Anfávia, Fiesp e Anfávia juntos. Então, sumiu. Oi, pessoal. Vamos colocar esse grupo para trabalhar, então, imediatamente, marcar uma reunião já a partir da próxima semana, com a devida urgência. Viu, Simão? Vamos fazer aí uma escala de reuniões conforme a disponibilidade também da SP Trans. Perfeito? Positivo, secretário. Tá ótimo. Eu solicitaria, é impressionante, Olímpio, você está encantado. Eu acho que seria interessante nós colocarmos agora com a sua rota de descarbonização da frota, né, para ser o primeiro ponto da pauta, impreterivelmente, na nossa próxima reunião. O que você acha? Está no mudo, Olímpio. Sem problema, secretário. Eu estou sempre à disposição. Cada mês eu vou aperfeiçoando um pouco a minha apresentação lá, humilde. Até mesmo porque nós estamos quase que como na marcha dos acontecimentos eleitorais. Cada dia é uma novidade, né? Então, ainda bem que o TSE não está estabelecendo nada nessa área, viu? Também não podemos dar ideia, porque essa turma, você sabe como é que é, né? Vamos manter dentro da medida do possível aí a nossa regularidade, né? Então, Olímpio, deixamos esse ponto da pauta para a próxima reunião e eu queria agradecer muito aos senhores, não só pela paciência, pela perseverança, mas também pela absoluta civilidade no trato da coisa pública, né, que é o que temos demonstrado diariamente nas reuniões deste comitê de frotas. Para mim, eu me sinto honrado de estar participando desse processo com o comitê composto pelos senhores e dentro deste nível de participação e de colocações, viu? Muito obrigado. O Francisco levantou a mão, mas acho que quem é? Por favor. Francisco. Tá mudo, Francisco. Eu acho que levantou a mão, mas não se manifestou. Então, nós poderíamos dar aqui por encerrada, então, essa reunião, ok? Muito obrigado a todos, viu? Forte abraço, até a próxima. Obrigado. Até logo, bom final de semana a todos. Até logo, obrigado. Um abraço. Bom final de semana, até a próxima. Até logo. Muito obrigado, ótimo dia a todos. Abraço, pessoal. Boa semana.